Eu falo, mas eu guardo muita coisa, eu sou muito fechada. Então, se alguma coisa me atinge, eu vou guardar pra mim. E eu fico guardando. Eu tenho muita mágoa que eu tenho de muita coisa que eu não falo, eu só guardo dentro. E eu sei que isso é ruim. De logo que eu me descobri no ensino médio, a direção da escola, eu nem não tava com ninguém, assim, mas eu andava com uma menina. E a direção queria. Ela não chamou ninguém, ela não chamou nem eu, não chamou a menina, não chamou nada pra saber se tinha alguma coisa, pra saber o que tava acontecendo, pra saber nada. A única coisa que eles fizeram foram querer mandar a gente para acompanhamento psicológico. Sem nem conversar com a gente. Sem nem saber se tinha alguma coisa errada, porque não tinha, sabe? E aí faz a gente se questionar, porra, são as pessoas que têm que estar lá para nos dar educação, sabe? Tô falando que a gente tem um problema, que a gente precisa ir no psicólogo pra gente. Went 5 years and my life is still trying to get up and make me heal of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men, whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? Eu me assumi aos 16 anos de idade. Na verdade, minha mãe descobriu através do colégio, que me viu fora da escola com uma menina. A minha mãe, ela começou a brigar comigo, não chegou a me insultar, mas falava que não queria isso para ela. Batia na mesa, eu lembro direitinho. Ela batia na mesa e dizia que não queria, que não era aquilo que ela planejou para mim. E eu dizia que aquilo ali não era verdade, que eu não ia ser nada daquilo que ela pensava. Até que eu mentia dizendo que depois de um certo tempo, né, depois eu dizia que eu ia ficar com meninos. Né, não era aquilo, não, era uma coisa que tinha acontecido, mas não era a minha verdade. O meu pai soube bem depois. Ele soube através de uma mensagem do meu celular
que a gente estava escondendo, porque ele não podia saber, porque ele tinha problemas cardíacos. Então ele soube e no outro dia, na escola, ele foi me buscar e falou que desculpa. Ele falou que não ia tomar mais os remédios dele, que era do coração, e ia deixar que Deus levasse ele. Porque ele não queria ter uma filha homossexual. Eu estava no auge da depressão naquela época. Tentei me matar. Meu irmão, quando soube disso, quis me bater. Mas ele, em relação à minha sexualidade, ele sempre esteve do meu lado. Ele foi uma das coisas mais importantes para mim. A minha mãe, acho que demorou quase 1 ano para me aceitar de verdade. Acho que o mundo tá tão caótico que, por mais que a gente tente motivar as pessoas a enxergarem as coisas de maneira mais positiva e menos preconceituosa, parece que nunca vai ter uma solução para isso, sabe? E não tanto da comunidade LGBT, enfim, todo o resto, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas negras, as mulheres. Tipo, por mais que a gente tente, é muito difícil que as pessoas realmente se deem conta do quão problemática é a nossa sociedade. E isso que me deixa muito triste e sem vontade de falar grandes coisas, porque, sabe, bate um desânimo muito grande. Mas eu não tento mudar o meu jeito, transformar o meu jeito para que as pessoas notem, não. Mas no momento em que gera uma conversa, eu não vou ser a pessoa que vou falar a pessoa ao tentar falar da minha namorada, entende? Ou que falo alguém, ou que não dá nome, entende? Como a gente vê. Tem uma pessoa, eu tenho... E isso eu tenho em mim porque eu passei pelo meu ensino médio vendo o meu professor chamar o esposo dele de pessoa. E eu não entendi o porquê que ele tinha que fazer aquilo. Se todo mundo sabia, entende? Fala. Entendeu? E eu falei assim, eu não vou ser essa pessoa pra ninguém. E eu não quero que ninguém seja só uma pessoa pra mim. Pois é, depende, né? Tem pessoas que conseguem passar incólumes, né? Não passam a vida inteira no armário, ou não se assumem nem para si mesmas, e não tem nenhum problema com isso. Mas tem outras pessoas que não conseguem disfarçar, ou que não têm essas defesas, digamos assim, de representação, de fachada, né? E, não sei, eu acho que é bem cruel, assim, a sociedade não só para os LGBTs, mas para todo mundo que sai um pouco do normal, porque normal também é uma palavra bem pesada de se usar. Mas o olhar, eu acho que da sociedade em geral é tipo de controle, de poder, sempre alguém quer exercer poder sobre a outra pessoa, principalmente uma pessoa diferente, ou que foge daquilo que é pré-estabelecido, das normas. E sempre tem um castigo para quem não segue essas normas. A gente sente, mesmo que a gente saiba que a gente não tá fazendo nada errado, a gente se sente fazendo algo errado pela forma que as pessoas nos olham. Eu acho que tem uma grande diferença
na forma com que a nossa sociedade lida com a homo ou a bissexualidade das mulheres e a homo e a bissexualidade dos homens. As mulheres passam por coisas que os homens nunca imaginaram passar, porque a homofobia que a gente sofre, ela é mais intensa porque existe também um machismo contra a gente, uma fetichização muito grande das nossas sexualidades. No começo foi horrível. Horrível. A minha infância foi basicamente sendo excluído de coisas pequenezas, como, por exemplo, ser excluído de trabalhos de grupo de colégio, só porque eu não seguia um tipo de comportamento que eles esperavam que era o certo. Ser excluído de brincadeiras ou excluído de atividades só porque eu não seguia aquele padrão deles. E eu acho que em 94, com 4 anos, eu já usava roupas femininas. Eu pegava vestidos da minha mãe, eu pegava cortinas, enrolava no corpo. Quando depois na adolescência, assim, na pré-adolescência mais ou menos, quando elas saíam, eu corria pro quarto da minha irmã e pegava as maquiagens dela e botava uma roupa e ficava caminhando por dentro de casa, dançando. Então, eu sempre gostei. Profissionalmente, há 3 anos eu faço isso, de uma forma que eu levo entretenimento para as pessoas a partir da minha personagem. Tem muitas coisas da minha infância que eu não lembro mais, muitas mesmo, porque até as minhas primas acabam conversando comigo, falando de coisas que eu fazia e eu não me recordo. Mas uma das principais, assim, era que eu empurrava o sofá, ia para trás do sofá e brincava eu botava um monte de roupa nas bonecas porque eu queria fazer striptease delas. Sim. Até brinco agora com a minha filhada de boneca, mas não faço striptease com elas porque a guriazinha tá ali na frente, coitada. Porque eu não me atraía simplesmente pela menininha, assim. Eu acho que eu via meninos também que eu achava bonito, que eu achava interessante, mas nunca falava sobre, sabe? Era algo que, na minha cabeça, se eu falasse sobre isso, seria algo não aceito. Acho até por essa questão familiar, sabe? Então, nunca falei sobre. Até mais tarde, assim. Eu comecei realmente a experimentar a minha sexualidade mais, viver minha sexualidade mais, quando eu saí de perto da minha família, sabe? Eu acho que eu não sou aquilo que eu sempre aparentei, sabe? Eu acho que eu tenho um outro lado que eu não aproveitava ou que eu não, sei lá, que eu não vivia isso, mas que também pode ser importante pra mim. Tinha épocas assim que era tão horrível, porque, bom, como toda criança, adolescente, a gente se apaixona e a gente gosta de algumas pessoas e quando tu não tem isso resolvido contigo, é horrível, porque não tinha como tu falar pra ninguém, sabe? Antes de eu contar pra qualquer pessoa, era horrível, porque, sabe, daquelas paixões assim de tu ficar meses gostando de um menino e não podia falar pra ninguém, sabe? Tu tinha que ficar escondido e não podia falar, guarda pra ti, sabe? Não é como uma criança que, bom, já é heterossexual, já sente atração e, enfim, vontade de se envolver. Isso acontecia com os meus amigos e o pessoal hétero, assim, era tranquilo, eles podiam mandar cartinha, fazer tudo mais, essas coisas que criança faz. E eu nunca pude fazer isso, nunca pude. Isso pra mim foi muito ruim, porque é como se uma parte da minha vida tivesse sido tirada de mim, eu não pudesse viver ela nunca mais, eu nunca mais vou poder viver isso, sabe? E isso magoa, sabe? A minha vida sempre vai ter essa marca, ela não apaga, sabe? Nunca vai apagar, nunca vai apagar.
Hoje em dia a gente tem mais oportunidade de falar disso, né? E quando eu cresci, eu não tinha, assim, eu me descobri gostando de meninas com 12 anos e num lugar onde eu nunca tinha escutado falar disso, eu tinha visto, sei lá, eu acho que numa novela ou numa revista. Parecia ser uma coisa tão normal, assim, tão tranquila, e eu ficava assim, disse, nossa, olha só o que eu tô sentindo, e toda aquela sensação boa de começar a namorar, enfim. Daqui a pouco aquilo tudo, assim, se transforma num terror, assim, se transforma, sabe, foi um pesadelo, uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia viver, assim. O que aconteceu? Dentro da minha casa, principalmente. Eu chego extremamente ingênua, levo a menina que eu namorava pra dentro de casa e contar assim, mãe, então ela não é minha amiga e tal. E aí, nossa, aquele dia assim se transformou num pesadelo. É um dia que hoje, depois de alguns anos de terapia também, eu acho que eu consigo falar assim, mas na época foi muito difícil. Mas eu acho que o que mais me choca daquilo, e depois de adulta eu parei pra refletir, assim, é que não é um momento que eu chego na minha casa, conto pra minha mãe, e a minha mãe não recebe essa notícia de uma maneira boa, nem ela, nem meu pai, até porque pra eles isso era uma coisa que nem existia, sei lá. Mas eu acho que foi a escola, sabe? Eu paro e fico pensando, gente, não tinha um profissional, não tinha um professor, alguém que quisesse me acolher, assim, que quisesse me chamar para conversar, para perguntar o que estava acontecendo. Eu lembro de boatos de colegas dizendo que, Carol, olha só, vai chegar o dia do conselho de classe, e aí, a professora descobriu e elas vão contar pros teus pais. E eu ficava, meu Deus, mas como assim eles vão contar pros meus pais? Eu que tenho que contar isso pros meus pais, não a professora. E eu não tô fazendo nada de errado, todo mundo se beija, todo mundo namora aqui no colégio, daí eu não posso. E ninguém chegou pra conversar comigo, sabe? Ninguém. Até que eu peguei e resolvi fazer isso, e aquilo dali, enfim, na escola, minha mãe acabou indo na escola e acabou falando com a diretora, e fizeram toda uma questão de, tem que controlar a Carolina agora, tem que ficar com o guardinha lá cuidando se ela não tá num canto com a menina, ela tem que ficar afastada dela. E parecia um quartel-general, assim, por causa que eu tava fazendo uma coisa que todos os outros colegas faziam, mas pra mim aquilo era, né, pra mim era impossível poder namorar ou dar um beijo ou alguma coisa assim no colégio. Na escola, justamente por eu sempre ter sido diferente, assim, dos outros meninos, eu ouvia comentários chamava de gay, viado, essas coisas assim, né? E, obviamente, quando uma criança ouve isso, ela fica chateada, né? Mas acho que a única vez que eu realmente senti medo, assim, no colégio foi no ensino médio, acho que estava no 2º ano, que tinha o espelho de classe, e era em dupla, e um colega meu, ele disse que ele não ia sentar comigo porque eu era gay, e aí deu toda uma confusão e tal, e ele falou que ele só não bateria em mim porque seria como bater numa mulher, mas ele se recusou até o fim de sentar do meu lado, e a direção trocou de lugar, blá, blá, pra não ter mais briga. Essa foi a vez que eu mais me senti, que no colégio, assim, eu mais sentia a homofobia mesmo, mas porque nas outras vezes sempre foi tipo comentários, essas coisas assim que eu acabava ignorando. Dessa vez foi mais direto, assim, tipo. Quando sair daqui, eu acho que eu vou voltar a ser aquela pessoa que tenta não ser um personagem, mas que muitas vezes, para se enquadrar dentro dos padrões da sociedade, a gente tem que vestir esse personagem. E que escuta piadas e coisas que, enfim, acabam não agradando muito. O que é muito comum. A gente tá sempre tendo que
se esconder e fingir que não é assim em todos os momentos, só quando tá com os amigos ou algo do tipo. Mas é bem difícil. Não sei, é uma coisa que o Daniel Borrilho fala no livro dele sobre homofobia, que os gays são as únicas pessoas que precisam se declarar gays, porque ninguém se declara, eu sou hétero. Oi, eu sou hétero. Oi, eu sou negro. Oi, eu sou mulher. Ninguém faz isso. Mas os gays precisam dizer, eu sou gay. E daí, depois que fala, eu sou gay, tem toda uma série de perguntas que vem depois. Então, o gay está sempre prestando o gay, a lésbica, o trans, o bi, enfim, estão sempre prestando uma conta de si mesmo para as outras pessoas. Então, tem que sempre estar pagando alguma coisa para os outros. No caso, uma história, né? E esse talvez seja o castigo que a sociedade infligiu para essas pessoas, porque ela sempre está se justificando o tempo todo. Tinha um trabalho para ser feito na escola, e esse trabalho era em grupo de 5 alunos. E eu tinha ficado sozinho, sobrei. E me colocaram em um grupo que só tinha meninos, que já eram amigos. Esses meninos falaram, não, tranquilo, a gente não vai ir para casa de ninguém, a gente faz a divisão e cada um faz na sua casa. Eu fiz o trabalho na minha casa e eu fui ver, eles tinham se reunido na casa de um deles para fazer junto e não tinham me convidado, não tinham feito nada e disseram, ficaram rindo de mim e dizendo que eu não seguia aquele comportamento deles, que eles não iam convidar um gay, não iam convidar um viado para casa deles. Não iam convidar um viado para participar de um trabalho. Não iam deixar um viado se enturmar. Como é que tu te sentiu com essa agressão? Me senti destruído. Me senti horrível. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu não estava seguindo algo que já era predeterminado, algo que eu deveria... Será que eu estou fazendo algo de errado? Será que tem algo de errado comigo? Será que eles estão certos e realmente eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim? Mas aí o tempo foi passando e eu vi que eram eles que precisavam tratar o preconceito dele e não eu. Eram eles que precisavam se tratar. A nossa sexualidade é o tempo inteiro deslegitimada. Os estigmas que pesam sobre as pessoas bissexuais são muito intensos. A bissexualidade já é invisibilizada, porque dificilmente as pessoas falam sobre isso. É sempre aquela história da pessoa hétero que virou gay e é como se a bissexualidade simplesmente não existisse. Parece que não existe nada entre ser hétero e ser gay. Então nós sempre somos as pessoas confusas, as pessoas que não sabem o que querem, as pessoas que estão brincando com os outros nos relacionamentos, as pessoas que vão trocar um sexo pelo outro, as pessoas que vão trair, as pessoas que são promíscuas. Ou que é só uma fase, né? Quais de nós que nunca ouviram isso? Eu não me arrependo de forma nenhuma de ter aberto essa questão às pessoas que eu falei, mas, tipo, eu percebo que mudou e tem coisas que eu não gostaria de ter escutado, sabe? Então, eu já ouvi, sei lá, que é uma fase,
que é confuso, que eu sou uma pessoa confusa, sou uma pessoa indecisa, que eu não sei o que eu quero. Eu já ouvi que eu não sou homem de verdade, sabe? Eu já ouvi que na real eu sou gay e eu tenho vergonha de assumir. São coisas que talvez não sejam tão agressivas no sentido de, sei lá, preconceito e agressão física, assim, mas é algo que invisibiliza o meu sentimento, sabe? E eu acho que mesmo nesse projeto, muitas pessoas bissexuais não quiseram participar porque simplesmente não acharam que as suas histórias eram importantes o suficiente. Mas se a gente continuar tratando a gente mesmo assim, as coisas nunca vão mudar, né? Bom, teve o caso de uma tia que eu gostava muito, uma das minhas melhores tias, e ela disse pra mim que um homem que fica com outro homem é gay, independente do que ele faça depois. Homem que fica com homem é gay. E eu, por ser bissexual, fiquei muito chateado com aquilo. Porque não é porque eu fico com homens que eu posso ser gay ou que eu posso ser algo do tipo. Se eu fico com homens, é o simples fato de eu ficar com um homem. Tu não conversou com a pessoa, tu não entendeu aquela pessoa, tu não sabe o que ela tá passando, entendeu? Ela pode ser realmente gay se ficar com um homem, mas tu não sabe se ela é bissexual, e também tu não precisa julgar e criar esse preconceito de que a pessoa sempre vai ser gay, porque ela chegou a falar pra mim que por mais que eu fosse casado com uma mulher, eu sempre ia querer ficar com homem, sempre ia ser gay, pelo fato de já ter me relacionado com homens. Essa questão assim de entender o outro, sabe? Eu gosto de brincar bastante que um bissexual é como se fosse um sofá-cama, né? Às vezes sofá, às vezes cama, mas nunca vai deixar de ser um sofá-cama. Eu acho que depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a perceber isso de uma outra forma, sabe? Tipo, eu não preciso negar esse sentimento que eu tenho. Eu não preciso esconder isso de alguma forma, sabe? E eu comecei a me aceitar mais. Tipo, se eu sinto atração de ficar com meninas, eu vou ficar com meninas. Se eu tiver vontade de ficar com cara, eu vou ficar com cara. Entendeu? Eu não tenho muito... Não preciso me limitar em relação a gênero, a genitália ou sei lá o que for, sabe? Se eu sentir atração por uma pessoa, eu não tenho por que não viver alguma coisa com essa pessoa. E ano passado que eu consegui contar pra outras pessoas isso, sabe? Mesmo eu já tendo vivido, tendo aceito isso dentro de mim antes, eu consegui só ano passado falar pra outras pessoas isso e realmente expressar de uma forma positiva, sabe? É um pouco estranho isso. E isso me distanciou de várias pessoas, na real. Tanto de amigos como de familiares, sabe? Não se distanciar de não se ver mais, mas as próprias relações mudaram. Acho que a única coisa marcante pra mim foi tipo isolamento social, assim, por conta disso. Isolamento com as meninas, que até hoje, tipo, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com mulheres. Ah, eu lembro por que eu tenho dificuldade. Porque eu sentia vergonha de sentir o que eu sentia. Tipo, eu tinha vergonha de estar num grupo de mulheres e, tipo, sentia atração pela minha melhor amiga. E aí, tipo, eu me afastava pra não sentir isso. Esse negócio de tu ter que ficar tipo, se vigiando o que tu tá fazendo, para que as pessoas como é que as pessoas vão reagir. Isso pra mim já foi bem pesado, assim, sabe? Eu tinha problemas de surtos paranoicos, assim, por causa disso, sabe? E como as pessoas iam reagir para as coisas que tu tá, sei lá, qualquer coisa que tu possa fazer que dispare alguma reação horrível nas pessoas e elas começam a te tratar mal.
primeiro ataque mesmo que eu sofri, e junto com a minha namorada na época, foi descobrir que um amigo de parentes nosso nos filmou, né, no momento que a gente estava se beijando na estação de trem para se despedir. E a gente costumava ficar ali um tempo, porque era o momento que a gente tinha junto depois do trabalho, ela ia pra casa dela, eu ia pra minha. E uma pessoa que trabalhava ali naquela redondeza filmou, contou pros meus familiares, e uma prima minha, que era uma pessoa de confiança, chegou pra mim e me contou, né? Disse que tem uma gravação de uma pessoa, ela não quis me dizer o nome, nunca me disse, até hoje ela nunca quis me dizer, mas que tinha uma gravação sim da gente e que essa pessoa estava disposta a contar pros meus pais e que se eu negasse, eles iam mostrar essa gravação pra eles. Aquilo assim me atingiu de uma maneira absurda, sabe? Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse onde eu não tenho liberdade de viver a minha vida? Eu tinha 17 anos, quase 18, mas enfim, eu estava na rua, eu estava no lugar público, e aí a pessoa me filma, e assim, eu acho que foi a primeira vez que eu tive noção de que como o mundo podia ser cruel, sabe? E aí eu não tive outra opção de novo, acho que de novo tentaram fazer isso por mim, né? Acho que no colégio eu tomei essa decisão pelos outros e dessa vez eu também tive que tomar pelos outros, porque aí eu fui contar pros meus pais o que eu ia fazer. Eu tinha pra mim que era uma coisa minha, eu não podia deixar que ninguém contasse isso por mim. E aí eu fui, só que ali eu já sabia que não ia ser fácil, eu já sabia que não ia ser um mar de rosas, enfim, tem que resgatar esse assunto de novo, que me assombrava, enfim. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu contei pra minha mãe, tive que dizer o que estava acontecendo e, enfim, ali foi um dos dias mais ruins, assim, porque daí ela me botou pra fora de casa, ela, meu pai, enfim, foi uma tormenta, assim, e aí naquele dia eu entendi que eu tava sozinha, eu tava por mim, assim. Só, às vezes, mesmo sem eu estar com alguém comigo, tipo, sozinha andando na rua, só por eu ter um cabelo curto, eu já consigo ver super olhares, assim, em relação a mim. Ainda mais quando eu tô com o meu cabelo curto e com uma roupa muito masculinizada. Tipo, quando eu tô de moletom, as pessoas olham e ficam tipo, mas será que é uma menina mesmo? O que é? O que esse ser humano é? Isso me incomoda. Uma coisa diferente do padrão, sabe? A gente consegue ver no olhar das pessoas esse questionamento, assim. Elas se sentem... Como eu posso dizer? Eu não sei dizer. Eu sinto como se eu tivesse passado por um tempo, assim, um casulo, sabe? É como se eu não conseguisse, naquela época, falar que eu era gay, ou dizer essa palavra, era uma coisa horrível pra mim, proibida, assim. Eu lembro que quando eu era bem pequeno também, na frente da casa da minha avó morava um casal gay, 2 homens, e lembro que teve um dia que eu cheguei na minha avó, assim, eu nunca tinha prestado muita atenção, né? Mas um dia eu cheguei na minha avó e ela falou que eles tinham brigado e um tinha dado uma facada no outro, algo assim. E daí eu lembro que ela fez algum comentário, assim, de que essa gente era muito louca. E eu lembro que eu fiquei com uma imagem, assim, da homossexualidade de uma coisa muito, muito louca, muito ruim, assim. Eu morria de medo eu já sabia que eu era, mas eu morria de medo de ser aquilo, eu queria não ser, sabe? Minha tia, por parte do meu pai, não fala comigo até hoje, porque, segundo a religião dela, isso é pecado. E então ela meio que me botou fora, uma tia que me criou praticamente. E a minha mãe, uma vez, ela fechou a mão, assim, me olhou, me chamou de desgraçada.
acho que naquela hora ali, mais um pouquinho, ela tinha me surrado, não sei explicar. O ódio que eu vi nos olhos dela, eu senti muito medo, né? Acho que eu não tive tempo pra me olhar, pra me enxergar. Eu só tinha tempo de seguir. E às vezes eu brinco que eu tenho 25 anos, mas a sensação que eu tenho é que eu tenho 80, de tão cansada, sabe? Que queria... Não que eu tenha, não é inveja, mas é de pensar assim, a minha irmã agora com 18 anos tá em casa, tá de boas, saiu do colégio, tá lá vivendo uma vida que eu queria ter vivido, sabe? Mas não, eu tive que trabalhar, tive que ralar muito cedo, porque eu tinha que dar conta da minha vida, eu tive que sair de casa, então... Ou eu trabalhava pra comer, ou eu não comia, então... É isso, assim, dá um cansaço, não vou dizer que não dá. Porque infelizmente a gente tem que se reprimir para se sentir seguro. A gente tem que evitar de dar as mãos na rua por medo de apanhar de um desconhecido. A gente tem que se reprimir na hora de se vestir para procurar um emprego. Muitas vezes, depois que consegue esse emprego, tem que vestir um personagem e viver anos e anos e anos com esse personagem. Dentro da família também, não podendo se abrir, se aceitar, contar para os outros quem você é de verdade. E eu acredito que essa repressão seja muito forte. As pessoas que que se sentem assim no dia a dia e precisam ser reprimidas são muito fortes. Em vários momentos da minha vida eu acredito que eu tive que abrir mão e deixar de fazer um carinho no meu namorado, de poder andar de mãos dadas na rua com medo que alguém fosse bater na gente. Eu acredito que a vida toda, em certos momentos, eu tive que me abster de coisas, de jeitos, de pessoas, por conta dessa repressão que a gente sofre. Sabe, eu já ouvi olhadas de mães de alunos para mim, tendo uma professora lésbica ensinando as filhas, sabe? Hoje amigos meus têm olhadas de ter um homem gay cuidando das crianças, sabe? E é complicado. Eu ouvi relato de pedagoga da favela do Rio dizendo que o aluno chegou para ela e falou que eles tinham que morrer porque que eles eram monstros, sabe? E ela ter que engolir o choro e perguntar se ele achava que ela tinha que morrer. E foi a primeira vez que ela falou pra ele que ele era lésbica, sabe? Menino de 6 anos. E ele falou que não queria que ela morresse. Ele falou assim, então por que tu quer que os outros morram, sabe? Tu acha que eu sou um monstro, sabe? E eu chorei quando eu ouvi ela falando. Porque é isso que eu me sinto. Porque eu sinto medo toda vez que eu entro numa sala de aula, eu sinto medo. E eu tento levar o meu jeito para mudar aquilo, mudar aquela realidade, mudar o que está acontecendo. Porque eu lido ouvindo as histórias dos outros e tentando entender os outros, sabe? E eu nunca paro para falar da minha. Eu nunca paro para raciocinar as coisas internas, os meus medos internos, sabe? Porque eu vejo as crianças falando comigo e falando das realidades de vida. E aí eu acabo falando que eu tive sorte, entendeu? Porque eu não sofri violência dentro de casa. Só que aí começa a vir todas aquelas vozes, sabe? As vozes da rua, as vozes de professores, as vozes de pessoas falando que eu não preciso dizer. Eu preciso esconder quem eu sou, entende? E isso machuca muito.
tu ter que esconder quem tu é nos lugares, ou falar assim, ai, Drica, não precisa, sabe? Ou por que quem sabe tu não fica andando de, porra, eu tentar, tipo, modo de vestir, sabe? Ah, por que tu não anda de tal jeito? Cara, eu não vou andar desconfortável só pra agradar os outros, sabe? Se eu não tenho nenhum compromisso formal ou coisa do gênero, por que eu tenho que andar fingindo que eu sou outra coisa, cara? Eu sou mulher, eu me reconheço como mulher, eu amo ser mulher, mas eu quero me sentir confortável. E eu cresci ouvindo minha avó falar, por que tu não usa vestido, por que não sei o quê, e eu ser obrigada a botar um vestido pra agradar uma pessoa que na real não se importa, sabe? Só quer que eu fique parecendo como as outras netas ou como as outras primas, ou sei lá. Por que tu nunca brincou de boneca? Por que as pessoas falam assim, eu nunca brinquei de boneca. Ah, tu nunca brincou de boneca? Não, cara, eu nunca brinquei, sabe? Porque eu nunca gostei. Não importa, não quero. Por mais complicado que seja hoje, eu sou muito grata a eles, porque eles sempre souberam me cuidar muito bem. Hoje, se alguém fala mal de mim, eles estão do meu lado. Trato a minha namorada como filha. Então, foi muito complicado, mas hoje eu agradeço demais pelos incentivos deles, pela proteção deles. E por mais que às vezes ainda aconteça alguns comentários desnecessários, mas hoje eles sabem me ouvir e me amar do jeito que eu sou. Eu tenho total consciência de que eu não sofro tanta coisa quanto várias outras pessoas que vão passar por aqui hoje. Mas eu passei muito tempo da minha vida achando que eu não tinha o direito de pertencer a lugares que eu tenho sim o direito de pertencer. E a minha história também é a história de outras pessoas. Não é porque o sofrimento que a gente passa é diferente que ele não é sofrimento. Eu, conversando com a minoria da minha família que aceita e entende isso, eu consegui criar forças com essa minoria da minha família, fazendo parte de grupos LGBTs e também conseguindo algumas amizades que eu tenho hoje muito importantes, que são pessoas LGBTs também que me dão bastante força. Mas não só eles, como alguns amigos também meus que são heterossexuais, não fazem parte da comunidade LGBT, que lutam junto comigo, né? Inclusive minha irmã, e isso me dá muita força. Eu acho que isso me fez perceber também coisas em relação a mim, sabe? Fez eu perceber que eu não preciso esconder aquilo, que eu não preciso negar, que na real eu tenho que afirmar aquilo e empoderar cada vez mais, sabe? Fez eu perceber que eu não preciso ter medo de sentir aquilo e que se as pessoas não querem conviver mais comigo, beleza, quem tá perdendo é elas e não eu, sabe? Eu acho que isso limitou mais o meu ciclo de amizades, mas eu acho que são pessoas... As pessoas que ficaram são muito mais importantes pra mim, sabe? No sentido de me aceitarem como eu realmente sou e não simplesmente uma aparência, sabe? Por mais que a gente se abala, a gente quer continuar cutucando a sociedade, digamos assim. Porque não adianta a gente continuar nesse padrão. As coisas têm que mudar, as pessoas têm que mudar. É muito chato viver em preto e branco o tempo todo. O mundo é muito colorido, as pessoas têm muita opção. Não pode ser uma coisa preta ou uma coisa branca, sabe? Nossa. Eu enfrentei isso o tempo todo, sabe? Eu não deixava... Eu não queria mais me esconder. Depois que eu contei pra ela, dessa vez que eu saí de casa, eu disse que eu não ia... Eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia me esconder, sabe? Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que ia ser, não importa se eu apanhasse na rua, não importa, sabe? Eu não queria mais me esconder. E aí, enfim,
eu fui lutando, fui brigando e ficando calejado, mas não sei em que momento, acho que aconteceu pra minha mãe, principalmente ela, meu pai, enfim, conseguirem aceitar isso, aceitar da maneira deles, mas aceitar. Por todo o apoio que eu tive, tudo que eu escutei, tudo que eu passei, todos os olhares que eu recebi e que eu ainda recebo, tipo, hoje eu tento transformar em força, assim, tipo, às vezes a gente dá uma fraquejada, mas eu procuro nunca abaixar, assim, a cabeça pra isso, não mais. Não tem um lugar que eu vá que eu não tenha, tipo, alguém do meu lado me apoiando, então, e todo mundo sabe quem eu sou e ninguém, tipo, se importa com isso, sabe? Tipo, então, de certa forma, eu me sinto feliz de poder ser aceito, sabe? Independente de qualquer coisa, e ser aceito tipo, ser aceito, mas, tipo, as pessoas gostarem de mim, não simplesmente me aceitarem, sabe? Elas gostam de mim, da pessoa que eu sou, independente da sexualidade que eu tenho ou não. Tinha ido na casa de uma tia minha. Ela é um anjo, assim, na minha vida. E ela jogava tarô, joga ainda. E naquela época eu nunca tinha jogado, não sabia como é que era, né? E ela me chamou pra jogar pra mim. Daí eu fui lá, assim, teve todo um ritual e tal. Daí ela abriu lá as cartas e eu lembro que as minhas primas estavam no quarto, daí ela pediu pra sair e tal, daí ficou só eu e ela. Daí ela falou assim, que ela tava vendo que tinha alguma coisa que eu tava escondendo de mim mesmo e que... Só que não era nada demais e que tudo bem, sabe? Eu me senti assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu entendi o que eu era e que eu me senti realmente acolhido e bem, assim, porque ninguém nunca tinha parado, assim, pra dizer, ai, sabe, eu percebo isso e não tem problema. Ela teve coragem, assim, de dizer isso pra mim. E, eu sou grata até hoje, porque depois disso ela virou, assim, um porto seguro pra mim. Então, eu ia sempre pra casa dela, a gente conversava, daí eu dividia, né, meus anseios e tudo. A gente prende isso com a gente por muito tempo. Nunca tive a oportunidade de me abrir assim. Ninguém nunca chega e pergunta pra ti, como é que foi? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? E as memórias passadas, ninguém nunca chega e pergunta pra ti isso. Ninguém nunca tem essa preocupação contigo. Então, poder descarregar isso, poder falar, poder ser ouvido, ter a voz ouvida, é uma sensação maravilhosa. Eu me sinto bem por dizer que tudo mudou. Que naquela época parecia que nunca ia mudar, que eu ia passar por um inferno a vida toda. Mas hoje eu vejo que foi um amadurecimento que rolou entre todos nós. E foi um amadurecimento necessário. Porque é assim que a gente percebe o verdadeiro amor que a gente tem pelos pais ou os pais pelos filhos, porque a gente passa por coisas tão ruins na sociedade que eu acho que o fundamental é o amor da família, que é o que a gente mais precisa. Pode. Birds flying high, you know how I feel.
sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Here's a new dawn, here's a new day, here's a new life for me. Here's a new dawn, here's a new day, here's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Dragonfly all in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done,